O lançamento da 9ª Feira Internacional do Livro de Foz do Iguaçu lotou o auditório da Fundação Cultural. Mais de 150 escritores, livreiros, editores, artistas, agentes culturais, educadores e agentes públicos prestigiaram o evento. Entre as autoridades estavam o presidente da Fundação Cultural, Alexandre Feire, o consultor da Diretoria-Geral da Itaipu, Paulino Motter, a vice-prefeita Ivone Barufaldi e a secretária de Educação, Shirley Ormenese de Carvalho. A noite foi marcada pelo diálogo com Gonçalo Tavares, escritor português considerado um expoente da literatura contemporânea em seu país. Autor de Jerusalém, O Bairro e Viagem à Índia, ele falou sobre livros, cultura e poder, além de suas impressões sobre Foz do Iguaçu. Bem, em primeiro lugar, dizer que falar de cultura e de livros na Foz do Iguaçu não é a mesma coisa do que falar em Lisboa, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro. E eu cada vez dou mais importância, precisamente, a podermos falar de livros fora das grandes capitais, dos grandes espaços urbanos. A cultura é qualquer coisa que não tem uma contabilidade imediata. A palavra cultura, de certa maneira, está presente em várias outras palavras do português, por exemplo, agricultura. E não é por acaso, a cultura, aquilo que nós chamamos de cultura, os livros, a arte, etc., a sua base tem a ver com a cultura da terra. E a cultura da terra tem a ver com uma coisa muito simples, que é com paciência e tempo. Ou seja, a cultura da terra é o semear, o ter paciência para esperar que aquela pequena matéria que se atirou para a terra vai gerar com o tempo uma grande árvore, muitos frutos, etc. Mas a cultura tem a ver basicamente com paciência e tempo. Se a semente for boa, se a nossa semente, enquanto professores, por exemplo, for boa, se calhar em 2030, passado 20 anos, essa semente vai retribuir. Portanto, a cultura é isto, é qualquer coisa que tem a ver com um outro tempo, não é o tempo das notícias rápidas, não é o tempo da contabilidade, é um tempo de tranquilidade, mas é o tempo verdadeiramente que faz um país crescer. O poder tem muito a ver, o poder da cultura é precisamente um outro poder e de certa maneira tem a ver com o poder da imaginação e das ideias. A palavra poder, nós associamos muito a poder político, poder económico, poder militar, mas o poder também pode ser conjugado simplesmente num verbo. Eu posso, tu podes, eu posso. E esta questão das possibilidades atira o poder para a imaginação. Quem tem mais imaginação pode mais, pode fazer mais coisas, tem mais possibilidades. Eu gosto muito de uma frase de um escritor que a certa altura uma personagem diz: eu não sou mais inteligente às 8 da noite do que era às 8 da manhã. E eu permito-me discordar desta personagem. Eu acho que todos nós devemos tentar ser mais sensatos às 8 da noite do que éramos às 8 da manhã. Porque há uma questão muito clara. As pessoas que estão aqui provavelmente já sentiram isso. Uma pessoa que tenha 30 anos pensa no momento em que tinha 20 anos e pensa como realmente hoje, com 30 anos, é muito mais sensato, muito mais lúcido, muito mais, percebe muito mais os outros, percebe muito melhor a vida. A pessoa aos 50 anos olha para os seus 40 anos e 30 anos e percebe que é muito mais lúcido, muito mais racional aos 50 anos. E a questão basicamente é que ou nós acreditamos que estamos a dormir e há um dia qualquer em que cai um relâmpago na nossa cabeça, nós acordamos mais lúcidos, mais sensatos, mais inteligentes, ou seja, ou a nossa maior capacidade para perceber a vida com a idade
é captada num dia, um relâmpago, ou então a outra hipótese é que é um trabalho diário. É dia a dia nós ficamos mais lúcidos, mais sensatos, mais inteligentes, etc. E eu acredito nesta última versão. Eu acho que é um trabalho diário. E portanto, eu acho que nós devemos quase ter como obrigação, acordamos de manhã e ter como obrigação que eu hoje, à noite, deste dia, eu tenho que ser mais sensato, mais lúcido, mais racional, mais inteligente do que era de início. E é dia a dia que se constrói isso. E se as pessoas não forem mais sensatas ao fim do dia, é difícil que ao fim de 10 anos sejam mais sensatas. E ler um bom livro, por exemplo, é alterar completamente o patamar das 8 da manhã, não é? Meu nome é Graça, eu sou escritora, na verdade eu sou mais ensaiista do que exatamente escritora de literatura. Mas gosto de estudar literatura como hobby, como profissão, como outra profissão. E estudando um pouco sobre você e a sua obra, o seu primeiro livro foi O Livro da Dança. E a sua formação é de filosofia. Eu gostaria de saber como surgiu esse seu interesse por escrever sobre dança. E eu li o livro online porque ele está esgotado, foi escrito em 2001. E como que foi da dança, que pelo que eu li, eu não senti um cunho mais político ou engajado, uma literatura engajada, com o seu atual estilo, depois de tantos livros, né? Tantos quantos a sua idade, né? Bem, em primeiro lugar, o meu percurso é um pouco estranho. Eu, aos 18 anos, digamos, a minha grande dúvida é se iria ser futebolista, eu jogava futebol, ou se iria para matemática pura, porque eu gostava imenso de matemática. Aliás, eu cresci, aqui no Brasil não comem muita sopa, não comem, a única maneira de eu comer sopa era proporem-me problemas de matemática, era uma coisa um bocado estranha, e eu só comia sopa se me dissessem um problema de matemática para eu resolver. Portanto, ali, para mim, claramente, e é interessante, eu falo às vezes nisso nas oficinas, nós não temos muita consciência porque começámos a escrever computador, mas há um comum à linguagem, à matemática e ao desenho. Por exemplo, se eu fizer isto pode ser a primeira parte do 1A, mas pode ser isto também. Pode ser a primeira parte de uma casa, ou pode ser, por exemplo, a primeira parte do número 7. O traço, nós com o computador não percebemos bem isso porque estamos a escrever num programa e desenhar em outro, mas o traço é comum à escrita, à matemática e ao desenho. São duas formas de pensamento, não é? Eu tenho, por exemplo, amigos matemáticos e é muito divertido porque, por exemplo, eu não sei se já viram um artigo científico de matemática. Por exemplo, eu há pouco tempo vi de um amigo meu que tinha, a única palavra era se, depois era números, 10 páginas de números, depois tinha o nome dele. Portanto, a única palavra é se. Isto é um pensamento. A 9ª Feira Internacional do Livro contará com 150 atividades gratuitas de 30 de agosto a 8 de setembro na Praça do Mitre. O encontro literário é promovido pela Prefeitura de Foz do Iguaçu por meio da Fundação Cultural e da Secretaria Municipal de Educação.